Entrou no serviço de urgência para levar uns pontos e saiu de lá pai de gêmeos de 4 anos que nunca soubera existirem. Um único olhar para uma pulseira de identificação hospitalar estilhaçou tudo o que Ethan Cole pensava saber sobre a sua vida, o seu passado e a mulher que outrora amara e perdera. Ela tentara avisá-lo, tentara contactá-lo, mas alguém se certificara de que ele nunca recebesse a mensagem. E agora, 6 anos de silêncio erguiam-se entre eles como um muro de confiança quebrada. Os meninos tinham os seus olhos, o seu sorriso, e nenhuma ideia de quem ele era. Poderia um homem que construíra um império do nada aprender a construir uma família dos escombros do passado? Ou o seu medo de falhar destruiria a segunda oportunidade que ele nunca pensou que teria? Se está a ver isto, subscreva e diga-me de que cidade nos acompanha, porque esta história está apenas a começar. A mota rugia sob Ethan Cole enquanto serpenteava pelo trânsito da tarde. A sua mandíbula estava tensa. Os seus dedos agarravam o guiador com mais força do que deviam. Sr. Cole, precisamos da sua assinatura até sexta-feira ou o negócio vai por água abaixo. A voz do cliente ainda ecoava na sua cabeça da chamada telefônica de há 10 minutos. Mais uma exigência. Mais um problema para resolver. Mais um fim de semana que passaria no seu apartamento a olhar para contratos em vez de viver a sua vida. Ethan tinha 30 anos. Construíra a sua firma de investimento do nada. Tinha dinheiro que a maioria das pessoas apenas sonhava. Mas hoje, neste exato momento, tudo o que sentia era estar encurralado. O semáforo à frente ficou amarelo. Devia abrandar. Não o fez. Uma carrinha de entregas guinou para o cruzamento da direita. Ethan viu-a tarde demais. O seu cérebro gritou às suas mãos. Puxou o guiador bruscamente para a esquerda. A mota derrapou. Os pneus guincharam no asfalto. O mundo inclinou-se e ficou turvo. Depois, ele caiu no chão. A dor explodiu na sua testa. A rua estava áspera e quente contra as suas palmas. O seu coração martelava-lhe no peito. Por alguns segundos não conseguiu pensar. Não conseguiu respirar. As pessoas gritavam. Passos apressados batiam em sua direção. Está bem? Alguém chame uma ambulância. Ele está a sangrar. Olhem para a cabeça dele. Ethan endireitou-se sentando-se. A sua visão estava turva. Tocou na testa e os seus dedos voltaram vermelhos. Estou bem, murmurou. A sua voz parecia distante. Uma mulher agachou-se ao seu lado. Tinha olhos gentis e um saco de compras ainda apertado na mão. Não está bem, isso é um corte feio. Precisa de pontos. Não preciso. Precisa de pontos. Ela repetiu com firmeza. O meu irmão é socorrista. Sei o que estou a ver. Outras 2 pessoas concordaram. Um homem de fato. Um adolescente com um skate. Todos o olhavam com uma preocupação que lhe parecia sufocante. Ethan queria discutir. Queria voltar para a sua mota e ir embora. Mas o sangue pingava-lhe no olho esquerdo e o mundo inclinou-se novamente quando ele tentou levantar-se. Está bem, disse ele. A mulher sorriu com alívio. Ótimo. Levo-o às urgências. É a 5 minutos daqui. O serviço de urgência cheirava a antisséptico e a estresse. Ethan sentou-se numa cadeira de plástico na área de triagem, segurando uma ficha de admissão que ainda não tinha preenchido. A sua cabeça latejava. Uma enfermeira dera-lhe uma compressa para pressionar o corte, mas já estava ensopada. As urgências estavam cheias. Uma criança chorava algures no corredor. Telefones tocavam. Médicos davam ordens. Tudo se movia depressa. Ethan odiava hospitais. Lembraram-no dos últimos dias da sua mãe. Quartos estéreis, máquinas a apitar. A sensação de que o controlo lhe escapava por entre os dedos. Fechou os olhos e tentou respirar. Senhor, ele levantou o olhar. Uma enfermeira estava à sua frente. Tinha 30 e poucos anos. Olhos perspicazes e tranças finas apanhadas num rabo de cavalo. O seu crachá dizia Jessa. É o Ethan Cole? Perguntou ela. Sim. Deixe-me ver esse corte. Ela inclinou-se e afastou suavemente a compressa. A sua expressão endureceu. Ok, sim, precisa mesmo de pontos. Venha comigo e vamos arranjar-lhe um quarto. Ethan levantou-se. As suas pernas estavam trêmulas, mas ele firmou-se. Jessa pegou num tablet e começou a andar. Ele seguiu-a por umas portas duplas para a área de tratamento. Ela apontou para um pequeno quarto à esquerda. Sente-se na cama. Alguém estará consigo em breve. Quanto tempo é em breve? Ela lançou-lhe um olhar que dizia, você e todos os outros querem saber.
Pode ser 10 minutos, pode ser 30. Depende do que entra por aquelas portas. Espere sentado. Ela virou-se para sair, mas fez uma pausa. Segurava algo. Uma pilha de papéis e um par de pulseiras de identificação de plástico. Já se espere, aqui. Ela atirou-os para ele. Estas devem ser suas, estavam na cadeira. Ethan franziu a testa. Não me parece... Segure-as por um segundo. Deixe-me verificar. Ela foi até ao posto de enfermagem, digitou no computador, depois olhou para ele com confusão. Que estranho. O quê? Estas pulseiras não são suas. São para os gêmeos que estão a chegar. Ela voltou e pegou nos papéis, mas deixou as pulseiras na mão dele. Desculpe por isso. Alguém deve ter feito uma confusão. Ethan olhou para as finas pulseiras de plástico. O seu coração parou. A primeira pulseira era azul clara. Tinha um nome impresso em pequenas letras pretas. Landon Wells, pai. Ethan Cole. Ele piscou. O seu cérebro recusava-se a processar o que estava a ver. Tinha de ser um erro. Ele olhou para a segunda pulseira. O mesmo azul claro. Nome diferente. Luke Wells, pai. Ethan Cole. O quarto girou. Mas que raio! A sua voz saiu rouca. Jessa já estava a meio do corredor. Ele levantou-se abruptamente e a sua cabeça rodopiou. Ei, espere! Ela virou-se. Sim? Ethan levantou as pulseiras. A sua mão tremia. Por que é que o meu nome está nestas pulseiras? Jessa franziu os olhos. Depois, os seus olhos arregalaram-se. Oh não. Lamento imenso. Isso foi definitivamente uma confusão. Deixe-me. Por que é que diz que sou o pai? A sua voz estava mais alta agora. As pessoas começavam a olhar. Senhor, não sei. Deixe-me ir buscar a papelada correta e perceber. As portas automáticas da entrada deslizaram abertas com um suave sibilo. O olhar de Ethan virou-se bruscamente para o som. Uma mulher entrou a carregar 2 meninos pequenos. Ela era bonita, pele morena, caracóis naturais apanhados num coque baixo. Usava uniforme hospitalar e tênis e parecia exausta de uma forma que ia além de um longo turno. Os meninos agarravam-se a ela. Deviam ter uns 4 anos. Idênticos. Cabelo loiro, olhos azuis. Um deles chorava baixinho no ombro dela. Ethan não conseguia mover-se, porque ele conhecia-a. Conhecia o seu rosto, os seus olhos, a forma exata como ela inclinava a cabeça quando estava preocupada. Amara, Doutora Amara Wells, a mulher que ele amara há 6 anos, a mulher que desaparecera da sua vida sem explicação. Ela estava ali e segurava 2 meninos que se pareciam exatamente com ele. Amara paralisou no segundo em que o viu. Os seus olhos arregalaram-se. A boca dela entreabriu-se, como se quisesse falar, mas não encontrasse as palavras. O menino na anca esquerda dela mexeu-se. Mamã, quero ir para casa. Eu sei, meu amor. Só mais uns minutos. A sua voz era suave, mas tensa. Ela olhou para Ethan novamente. Depois para Jessa. Depois de volta para Ethan. O que fazes aqui? Perguntou ela baixinho. A boca de Ethan estava seca. Eu tive um acidente. Precisei de pontos. O seu olhar desceu para os meninos. De perto, a semelhança era impossível de ignorar. Tinham o seu nariz, o seu queixo, o seu exato tom de olhos azuis. Por que é que o meu nome está nas pulseiras deles? A pergunta saiu mais ríspida do que ele pretendia. O rosto de Amara empalideceu. O quê? Jessa interpôs-se entre eles com as mãos levantadas como quem acalma 2 animais selvagens. Ok. Vamos todos respirar fundo. Isto é claramente algum tipo de erro administrativo. Doutora Wells, deixe-me levá-la a si e aos meninos para um quarto. Sr. Cole, volte para o seu quarto. Resolveremos isto. Não. A voz de Ethan era dura. Quero uma resposta. Agora mesmo. Ethan. A voz de Amara quebrou. Ela olhou à sua volta para as pessoas que observavam. Os outros pacientes, o pessoal. Aqui não, por favor. O menino na anca direita dela, o que não estava a chorar, olhou para Ethan com curiosidade evidente. Quem é aquele, mamã? Perguntou ele. A mandíbula de Amara cerrou-se. Ela beijou o topo da cabeça dele. Apenas alguém que a mamã conhecia. Conhecia? Ethan sentiu algo quebrar dentro dele. Amara, mas que raio se passa? Senhor Cole. O tom de Jessa era firme agora, autoritário. Precisa de se acalmar ou vou ter de lhe pedir para sair. Não vou a lado nenhum até que alguém me explique por que é que o meu nome está nas pulseiras daqueles miúdos. Amara fechou os olhos.
Quando os abriu novamente, havia lágrimas nas suas pestanas. Vem comigo, disse ela baixinho. Falamos, mas não aqui fora. A sala de consulta era pequena, paredes nuas, uma secretária, 3 cadeiras, uma caixa de lenços na bancada. Amara sentou os meninos suavemente. O que tinha estado a chorar parara, mas o seu rosto ainda estava vermelho e manchado. O outro foi imediatamente para o canto, onde estava um pequeno cesto de brinquedos. Landon, Luke, brinquem aqui por 1 minuto, ok? A mamã precisa de falar com este homem. Por quê? Perguntou o mais atrevido. Ethan adivinhou que era Luke, porque a mamã disse. O seu tom era gentil, mas final. Luke encolheu os ombros e juntou-se ao irmão no cesto de brinquedos. Amara virou-se para Ethan, cruzou os braços sobre o peito, como se estivesse a aguentar-se. Por um momento, nenhum deles falou. Eles são meus, disse Ethan. Não foi uma pergunta. Amara assentiu. Sim. A sala girou. Ethan agarrou a parte de trás de uma cadeira para se firmar. Como? Quando? A sua voz quebrou. Amara, que raio aconteceu? Tu desapareceste. Simplesmente sumiste. Procurei por ti. Liguei, tentei encontrar-te online. Tinhas ido embora. Eu sei. A sua voz era pouco mais que um sussurro. Então partiste. Estavas grávida. E nunca me contaste. Tentei contar-te. As lágrimas escorreram pelas suas bochechas agora. Ela nem se incomodou em limpá-las. Eu tentei, Ethan. Não tentaste. Nunca recebi uma chamada. Nunca recebi uma mensagem. Nada. Enviei-te um e-mail, disse ela. A sua voz estava mais forte agora, mais firme. 2 dias depois de descobrir. Expliquei tudo. Disse-te que estava grávida. Disse-te que queria falar. Esperei pela tua resposta. Ethan olhou para ela. Nunca recebi um e-mail. Enviei para o endereço que sempre usaste. A tua conta da faculdade. Formei-me naquela primavera. Eles desativaram o meu e-mail de estudante. O rosto de Amara desmoronou-se. Não sabia disso. Tentaste mais alguma coisa? Ligaste? Tentei ligar para o teu telemóvel. Dizia que o número estava desligado. Mudei de número depois de iniciar o negócio. Muita gente tinha o antigo. Eles ficaram ali, a olhar um para o outro, o peso de 6 anos a pressioná-los. Procurei-te nas redes sociais, disse Amara. Enviei mensagens. Nenhuma resposta. Ethan franziu a testa. Apaguei todas as minhas contas naquele verão. Estava a tentar focar-me. Não queria distrações. Então nunca viste nada. A sua voz estava oca agora. Nunca soubeste. Não. A palavra parecia vidro partido na sua garganta. Eu não sabia. Landon olhou do cesto de brinquedos. Mamã, estás triste? Amara limpou o rosto rapidamente. A mamãe está bem, meu amor. Continua a brincar. Mas as suas mãos tremiam. Ethan passou a mão pelo cabelo. A dor percorreu a sua testa onde estava o corte. Mal a sentiu. Eles têm 4 anos? Perguntou ele. Sim, fizeram 4 anos em agosto. E tu criaste-os sozinha durante todo este tempo. Tive ajuda. A minha mãe esteve lá no primeiro ano. Amigos, vizinhos. Mas sem pai. Ela encontrou os olhos dele. Não, sem pai. O silêncio era sufocante. Ethan olhou para os meninos novamente. Landon empilhava blocos cuidadosamente. Luke fazia um carro de brincar em bater em coisas. Pareciam felizes, seguros, amados, mas eles não sabiam quem ele era. Ele engoliu em seco. Eles sabem de mim? Amara abanou a cabeça. Disse-lhes que o pai não estava presente, que ele não sabia deles. Não lhes dei detalhes, são demasiado pequenos. Então eles pensam que eu simplesmente te abandonei. Ethan, é isso que eles vão pensar, não é? Quando forem mais velhos, vão pensar que eu fui embora. Não sei o que vão pensar. A sua voz estava tensa de exaustão. Fiz o meu melhor. Foi tudo o que pude fazer. Ethan pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Queria gritar. Queria socar a parede. Queria voltar 6 anos no tempo e fazer tudo de forma diferente. Preciso de 1 minuto, disse ele. Amara assentiu. Ok. Ele virou-se para a porta, mas parou. Por que é que eles estão aqui? Nas urgências. O Luke tem uma infecção no ouvido. O Landon caiu no parque e pode precisar de uns pontos no joelho. Nada de grave. Mas tu trouxeste-os para aqui. Onde trabalhas? Estou de turno. Foi mais fácil. Ethan olhou para ela. Realmente olhou para ela. As olheiras profundas. A forma como o uniforme hospitalar estava um pouco largo no seu corpo. O cansaço gravado em cada linha do seu rosto.
Ela tinha estado a carregar isto sozinha durante 4 anos. Lamento, disse ele. Amara piscou. Pelo quê? Por não ter estado lá, mesmo que não soubesse. Lamento. O rosto dela suavizou-se um pouco. Não é culpa tua. Sinto que é culpa minha. Ethan. Luke de repente correu e agarrou a perna dela. Mamãe, estou com fome. Ela agachou-se e alisou-lhe o cabelo. Eu sei, querido. Vamos comer em breve. Podemos comer panados de frango? Talvez. Luke sorriu e correu de volta para os brinquedos. Ethan observou a troca. Algo no seu peito abriu-se. Quero envolver-me, disse ele. Amara levantou-se lentamente. O quê? Quero fazer parte das suas vidas. Quero conhecê-los. Ethan. Ela parecia assustada agora, defensiva. Não pode simplesmente aparecer e... Não vou embora. A sua voz era firme, final. Perdi 4 anos. Não vou perder mais nenhum. Amara envolveu os braços em si mesma novamente. Isto não é simples. Eu sei. Eles não te conhecem. És um estranho para eles. Então deixa-me mudar isso. Ela estudou-o por um longo tempo. Ele podia ver a sua mente a trabalhar, a pesar os riscos, a calcular o dano que ele poderia causar se partisse novamente. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Ok. E se fizermos isto, se estiveres realmente a sério, tem de ser nos meus termos. Lento, supervisionado. Não te vou atirar para as vidas deles e permitir que os magoes. Compreendo. Compreendes? Os olhos dela estavam ferozes agora. Protetores. Porque estes são os meus meninos, Ethan. Eles são o meu mundo inteiro. Se vais fazer isto, tens de te entregar de corpo e alma. Não a meio. Não apenas quando for conveniente. De corpo e alma. Vou entregar-me. Preciso de mais do que palavras. Então deixa-me provar. Eles olharam um para o outro. O ar entre eles era pesado com 6 anos de silêncio, dor e oportunidades perdidas. Finalmente Amara assentiu. Venha ao meu apartamento amanhã de manhã. 10 horas. Falaremos mais. Faremos um plano. Ok. Ela tirou uma caneta do bolso e pegou numa nota adesiva da secretária. Rabiscou um endereço e entregou-lhe. Não te atrases, disse ela. Não me atrasarei. Jessa bateu a porta e espreitou. Doutora Wells, temos um quarto pronto para os meninos. Obrigada, Jessa. Amara virou-se para os gêmeos. Vamos, meninos, vamos lá. Luke correu imediatamente. Landon seguiu mais devagar, ainda segurando um carro de brincar. Enquanto passavam por Ethan, Landon parou. Ele olhou para cima com olhos grandes e curiosos. Depois, estendeu a mão e tocou na mão de Ethan. O contacto foi breve, leve como uma pena, mas atingiu Ethan como um comboio de mercadorias. Vamos, Landon, disse Amara suavemente. O menino puxou a mão de volta e seguiu a mãe pela porta. Ethan ficou sozinho na sala de consulta. As suas pernas estavam fracas. O seu coração batia tão forte que doía. Ele olhou para a sua mão, aquela que Landon tinha tocado, e algo dentro dele quebrou e reconstruiu-se ao mesmo tempo. Ele tinha filhos, 2 deles, e de alguma forma tinha de descobrir como ser pai deles. O caminho de volta para o seu apartamento foi um nevoeiro. Ethan não se lembrava de ter entrado no carro, não se lembrava do percurso que fez, não se lembrava de ter estacionado na garagem. Entrou no seu apartamento e ficou parado no meio da sala, a olhar para nada. Tudo parecia diferente agora. O mobiliário elegante, as janelas do chão ao teto, a arte dispendiosa nas paredes. Tudo parecia vazio. Tirou o telemóvel e ligou a Mark Benson, o seu sócio, o seu único amigo verdadeiro. Mark atendeu ao segundo toque. Ei, amigo, como correu a reunião? Preciso que venhas cá. O quê? Agora? Sim. Ethan, são quase 8. Estou prestes a jantar. Mark, a voz de Ethan quebrou. Preciso de ti, por favor. Houve uma pausa. Depois, ok, estarei aí em 15. Mark apareceu 12 minutos depois. Era alto e robusto, com cabelo escuro e um sorriso descontraído que geralmente fazia Ethan sentir-se mais calmo. Esta noite, nada o podia acalmar. O que se passa? Perguntou Mark, assim que Ethan abriu a porta. Estás com um ar horrível. Tenho filhos. Mark olhou para ele. O quê? Tenho filhos. Gêmeos. Tem 4 anos. Ethan, de que estás a falar? Ethan contou-lhe tudo. O acidente, as urgências, as pulseiras, a Mara, os meninos. Mark ouviu sem interromper. Quando Ethan terminou,
Mark sentou-se no sofá e esfregou o rosto. Ok, disse ele devagar. Ok, isso é muita coisa. Sim. E tens a certeza que são teus? Eu vi-os, Mark. Parecem-se exatamente comigo. Mas tu não sabias? Ela nunca te contou? Ela tentou. Eu é que nunca recebi as mensagens. Mark soltou um longo suspiro. Então o que vais fazer? Não sei. Ethan sentou-se ao lado dele. Ela disse que os podia ver amanhã. Vamos fazer um plano. Isso é bom. É um começo. Não sei ser pai. Ninguém sabe no início. Nem os conheço. Eles não me conhecem. E se eu estragar tudo? Então descobres como e tentas de novo. A voz de Mark era firme. Mas não podes fugir, amigo. Não podes abandonar isto. Não vou abandonar. Bom, porque aqueles miúdos merecem mais do que isso. Ethan inclinou-se para a frente e enterrou o rosto nas mãos. Estou aterrorizado. Isso é normal. E se ela não me deixar fazer parte das suas vidas? Ela disse que podias ir lá amanhã, não disse? Sim. Então ela está a dar-te uma oportunidade. Não a desperdices. Ethan assentiu. Ele queria acreditar nisso. Queria acreditar que podia resolver aquilo. Mas a dúvida roía-o por dentro. Passara os últimos 6 anos a construir um negócio. A perseguir negócios. A trabalhar 80 horas por semana. Ele não sabia como abrandar. Ele não sabia como colocar outra pessoa em primeiro lugar. Mas tinha de aprender. Porque aqueles meninos, Landon e Luke, eram os seus filhos. E ele não ia deixá-los crescer a pensar que ele não se importava. Ethan mal dormiu naquela noite. Deitou-se na cama a olhar para o teto, revivendo cada momento do hospital. O rosto de Amara, os olhos dos meninos, as pulseiras na sua mão. Pensou na vida que ela tinha estado a viver. Mãe solteira, residente de urgências, a criar 2 filhos sozinha. E ele tinha estado a viver no luxo, completamente alheio. A culpa pesava-lhe no peito. Às 6 da manhã, desistiu de dormir e levantou-se. Fez café. Andou pelo apartamento. Verificava o relógio a cada 5 minutos. 10 horas pareciam uma eternidade. Finalmente, às 9h30, entrou no carro e conduziu. O bloco de apartamentos de Amara era mais antigo, modesto. O tipo de lugar onde as crianças andavam de bicicleta no estacionamento e os vizinhos se conheciam pelo nome. Ethan estacionou e sentou-se no carro por um momento. Olhou para o prédio. Era aquilo. Era ali que os seus filhos viviam. Saiu e caminhou até a entrada. Uma mulher regava plantas perto dos degraus da frente. Tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho e uma expressão perspicaz e vigilante. Posso ajudá-lo? Perguntou ela. Estou aqui para ver a doutora Wells, apartamento 2B. Os olhos da mulher semicerraram-se. E o senhor é? Amigo. Ela não parecia convencida. A Amara sabe que vem? Sim. Porque ela tem aqueles bebés lá em cima e eu fico de olho neles. Isso é bom. Ethan tentou sorrir. Fico contente por ela ter pessoas a cuidar dela. A mulher estudou-o por mais um momento, depois encolheu os ombros. Está bem, mas estou a observar. Compreendido. Ele entrou e subiu as escadas para o 2º andar. O seu coração batia mais forte a cada passo. Encontrou o 2B e bateu. Passos do outro lado. Uma pausa. Depois a porta abriu-se. Amara estava lá de jeans e uma camisola amarela suave. O cabelo estava solto. Parecia menos exausta do que na noite passada, mas ainda defensiva. Chegou a tempo, disse ela. Disse que chegaria. Ela fez um gesto para que ele entrasse. Entra. Ethan entrou no apartamento. Era pequeno, mas acolhedor. Brinquedos espalhados pelo chão da sala. Desenhos cobriam o frigorífico. Uma pilha de roupa estava no sofá meio dobrada. Era vivida, real, amada. Os meninos estão no quarto deles, disse Amara. Estão a brincar. Não lhes disse que vinhas. Ok. Ela apontou para a mesa da cozinha. Senta-te. Precisamos de falar primeiro. Ethan sentou-se. Amara serviu 2 canecas de café e sentou-se em frente a ele. Por um momento, apenas se olharam. Não dormi na noite passada, disse Amara suavemente. Fiquei a pensar no que disseste, sobre querer fazer parte. Mas isto não é sobre um momento, Ethan. Isto é sobre o resto das vidas deles. Eu sei. Sabes mesmo? Ela inclinou-se. Porque tens um negócio. Viajas. Trabalhas o tempo todo. Como vais arranjar espaço para 2 miúdos de 4 anos? Vou dar um jeito. Isso não chega. As palavras dela atingiram-no, mas ele sabia que ela tinha razão. Tens razão, disse ele. Preciso de um plano.
Preciso de te mostrar que sou sério. Os ombros de Amara relaxaram ligeiramente. No que estás a pensar? Vou começar devagar, como disseste. Visitas supervisionadas algumas vezes por semana. Podemos construir a partir daí. E se ficar difícil? Se eles fizerem birras, ou ficarem doentes, ou precisarem de ti às 3 da manhã, então eu estarei lá. Ela estudou-o, procurando falhas, procurando dúvidas. Por que agora? Perguntou ela. Por que é que te importas agora? Porque agora sei. A voz dele estava embargada. Amara, eu não te abandonei. Não os deixei. Eu apenas não sabia. Mas se tivesses sabido naquela altura, terias ficado. A pergunta pairou entre eles. Ethan pensou em quem ele tinha sido há 6 anos, recém-saído da faculdade, ansioso por se provar, apavorado com o fracasso. Ele queria dizer sim. Queria acreditar que teria assumido a responsabilidade, mas não sabia. Não sei, admitiu ele. Eu era diferente naquela altura, mais novo, mais egoísta. Amara acenou com a cabeça lentamente. Pelo menos és honesto. Mas estou aqui agora. E quero fazer isto bem. Ela tomou um gole de café. Se fizermos isto, há regras. Está bem. Não fazes promessas que não podes cumprir. Se disseres que vais estar num sítio, apareces, sem desculpas. Acordo. Não me desautorizas. Eu sou a mãe deles. Sei o que é melhor para eles. Acordo. E se isto ficar demasiado difícil, se decidires que não vale a pena, dizes-me antes de desapareceres. Não desapareces de repente. Eles não merecem isso. Não vou desaparecer. Promete-me. Prometo. Amara pousou a caneca. Olhou para o corredor de onde vinha o riso dos rapazes. São bons miúdos, disse ela suavemente. São inteligentes, engraçados e cheios de energia. Mas também são frágeis. Às vezes perguntam pelo pai. Veem outras crianças com pais e perguntam-se por que é que eles não têm um. Um nó formou-se na garganta de Ethan. O que lhes dizes? Digo-lhes que o pai os ama, mas não podia estar aqui. Digo-lhes que é complicado. Eles acreditam? Não sei. Tem 4 anos. Ainda não entendem bem. Posso conhecê-los? Perguntou Ethan. Conhecê-los de verdade, não apenas um vislumbre nas urgências. Amara hesitou. Depois, levantou-se. Está bem, mas deixa-me falar com eles primeiro. Ela caminhou pelo corredor e desapareceu num quarto. Ethan ouviu a voz dela, suave e reconfortante. As vozes dos rapazes responderam, alegres e curiosas. 1 minuto depois, ela voltou. E atrás dela, 2 meninos pequenos com cabelo loiro e olhos azuis entraram na cozinha. Eles olharam para Ethan. Ethan olhou de volta. Landon, Luke, disse Amara suavemente. Este é o Sr. Ethan. Ele é alguém que a mãe conhecia. Ele queria conhecer-vos. Luke avançou imediatamente. Olá, olá, disse Ethan. A voz dele saiu rouca. Landon ficou atrás do irmão, observando em silêncio. Por que é que nos queres conhecer? Perguntou Luke. Ethan olhou para Amara. Ela deu-lhe um pequeno aceno. Por quê? Disse Ethan com cuidado. A vossa mãe é importante para mim. E isso torna-vos importantes para mim. Luke pareceu aceitar isso. Gostas de dinossauros? Ah, sim, gosto. Tenho um T-Rex. Queres ver? Claro. Luke correu de volta pelo corredor. Landon demorou-se um momento mais, com o olhar ainda em Ethan. Está tudo bem, Amara sussurrou para ele. Ele é simpático. Landon não respondeu, mas também não fugiu. Luke voltou a correr com um dinossauro de plástico. Olha, ruge e tudo, ele demonstrou, fazendo o rugido mais alto que Ethan alguma vez ouvira. Ethan sorriu. Um sorriso verdadeiro. Isso é espetacular. Podes segurá-lo se quiseres. Luke estendeu o dinossauro. Ethan pegou-lhe com cuidado, como se fosse feito de vidro. Obrigado. Tens brinquedos? Perguntou Luke. Nem por isso. Que pena. Ethan riu. Isso surpreendeu-o. Pois, acho que sim. Landon finalmente falou. A voz dele era suave e incerta. Vais ficar? A pergunta atingiu Ethan mais duramente do que qualquer outra coisa que acontecera nas últimas 24 horas. Sim, disse ele. Vou ficar. Landon acenou com a cabeça. Depois aproximou-se e sentou-se no chão perto dos pés de Ethan. Foi o mais pequeno dos gestos, mas significou tudo. Amara observava da ombreira da porta, de braços cruzados, com uma expressão ilegível, e pela primeira vez desde o acidente,
Ethan sentiu algo diferente do pânico. Sentiu esperança. 2 dias depois, Ethan apareceu no apartamento de Amara exatamente às 3 da tarde. Ele tinha lhe enviado uma mensagem naquela manhã para confirmar a hora. Ela tinha respondido com um simples ok e nada mais. Bateu à porta e esperou. As palmas das mãos suavam. Tinha mudado de camisa 3 vezes antes de sair do seu apartamento. Amara abriu a porta. Usava calças de yoga e uma velha camisola de faculdade. O cabelo estava apanhado num coque desalinhado. Parecia cansada, mas mais suave do que há 2 dias. Olá, disse ela. Olá. Entra. Os rapazes estão entusiasmados. Têm perguntado por ti. Algo quente espalhou-se pelo peito de Ethan. A sério? Sim. O Luke contou à educadora de infância que um homem com uma mota foi visitá-lo. Aparentemente isso é muito fishy. Ethan sorriu. Não sabia que eles sabiam da mota. Mencionaste quando eles perguntaram o que aconteceu à tua testa. Ele tinha se esquecido disso. Os pontos acima da sobrancelha estavam a cicatrizar bem, mas ainda visíveis. Senhor Ethan, Luke veio a correr do corredor. Usava uma capa de super-herói que se arrastava atrás dele. Voltaste? Eu disse que voltava. Podemos ir ao parque? Amara interveio. Luke, já falamos sobre isto. O Sr. Ethan vai visitar aqui primeiro. Depois, talvez vamos ao parque. O rosto de Luke desanimou, mas ele acenou com a cabeça. Está bem. Landon apareceu atrás dele. Não correu. Andou devagar, ainda segurando um carrinho de brincar numa das mãos. Olá, Landon, disse Ethan suavemente. Landon olhou para a mãe. Ela sorriu e acenou com a cabeça. Isso pareceu dar-lhe permissão. Olá, disse Landon baixinho. Com o que estás a brincar? Landon ergueu o carrinho. Carro de corrida. Que giro. Posso ver? Landon hesitou. Depois, aproximou-se e entregou o carrinho a Ethan. Ethan examinou-o com cuidado. Este é bonito. Corre depressa? Mesmo depressa. Landon sussurrou. Talvez me possas mostrar mais tarde. Landon acenou com a cabeça e pegou no carrinho de volta. Amara gesticulou para o sofá. Senta-te. Vou buscar-te algo para beber. Água? Café? Água, está bem. Ela desapareceu na cozinha. Os rapazes subiram imediatamente para o sofá ao lado de Ethan. Luke sentou-se tão perto que as pernas se tocaram. Landon deixou um pequeno espaço entre eles. Tens um trabalho? Perguntou Luke. Sim, tenho. O que fazes? Ajudo as pessoas com o dinheiro delas. Garanto que o poupam e o usam da forma correta. Luke enrugou o nariz. Isso parece aborrecido. Ethan riu. Às vezes é. A mãe é médica. Ajuda pessoas doentes. Eu sei, é um trabalho muito importante. Ela é a melhor médica, disse Luke com orgulho. Acredito nisso. Amara voltou com um copo de água. Sentou-se na cadeira à frente deles e observou. Mãe, o Sr. Ethan pode brincar aos carros conosco? Perguntou Luke. Se ele quiser. Luke olhou para Ethan com esperança. Queres? Claro. Os rapazes saltaram do sofá e correram para ir buscar os seus carros. Ethan sentou-se no chão. Amara permaneceu na sua cadeira com a caneca de café na mão. Na hora seguinte, Ethan brincou com os rapazes. Fizeram corridas de carros pelo tapete. Construíram uma torre de blocos e depois derrubaram-na. Luke falou sem parar. Landon falou menos, mas sorriu mais. A certa altura, Landon sentou-se diretamente ao lado de Ethan, sem tocar, mais perto. Ethan viu Amara a observá-los. A expressão dela era complicada, reservada, mas havia algo mais suave. Bem, rapazes, disse ela finalmente, o Sr. Ethan já está aqui há um tempo. Devíamos deixá-lo ir para casa. Não, Luke protestou. Ele acabou de chegar. Já passou mais de 1 hora, amiguinho. Mas ainda não fomos ao parque. Amara olhou para Ethan. Não tens de... Eu posso levá-los, disse Ethan. Se quiseres, quer dizer, se vieres conosco. Ela hesitou. Tens a certeza? Sim. Está bem. Deixa-me ir buscar os sapatos deles. O parque ficava a 3 quarteirões de distância. Tinha baloiços, escorregas e um areal que parecia precisar de areia nova. Luke correu à frente imediatamente. Landon segurou a mão de Amara e andou mais devagar. Ethan caminhava ao lado deles. O sol da tarde estava quente. Havia pessoas por todo o lado. Famílias, casais, pessoas a passear os cães. Parecia normal, quase pacífico. Luke, fica onde te possa ver. Amara chamou. Luke acenou dos baloiços. Eu sei, mãe.
Landon puxou a mão dela. Posso ir também? Sim, meu amor. Tem cuidado. Ele largou e correu atrás do irmão. Amara e Ethan estavam de pé perto de um banco a observar. São bons miúdos, disse Ethan. São mesmo. Fizeste um trabalho incrível com eles. Amara olhou para ele. Obrigada. É a sério. Consigo ver o quanto eles te amam, o quão seguros se sentem. A mandíbula dela apertou-se. Fiz o que tinha de fazer. Eu sei. Só quero que saibas que vejo isso. Ela não respondeu, mas os ombros relaxaram um pouco. Luke chamou dos baloiços. Senhor Ethan, empurra-me! Ethan olhou para Amara. Ela acenou com a cabeça. Ele aproximou-se e deu a Luke um empurrão suave. O rapaz gritou de alegria. Mais alto! Não sei se a tua mãe quer que te empurre mais alto. Ela não se importa. Não é, mãe? Amara sorriu apesar de si mesma. Só não o lances para o céu. Ethan empurrou um pouco mais forte. Luke riu tão alto que outras crianças se viraram para olhar. Landon apareceu ao lado de Ethan. Podes empurrar-me também? Claro que sim. Ethan moveu-se para o segundo baloiço. Empurrou os dois rapazes mantendo um ritmo constante. Eles riram, gritaram e imploraram por mais. Amara observava do banco. Tirou o telemóvel e tirou uma fotografia. Quando os rapazes finalmente se cansaram, correram para o escorrega. Ethan voltou para Amara. Eles têm muita energia, disse ele, ligeiramente ofegante. Pois, bem-vindo à paternidade. Ele sentou-se ao lado dela. Como é que fazes isto todos os dias? Simplesmente fazes. Não tens escolha. Mesmo assim, é impressionante. Ela olhou para ele. Olhou o mesmo. Por que é que estás a fazer isto, Ethan? O que queres dizer? Tens uma vida inteira. Um negócio. Dinheiro. Liberdade. Podias ter te afastado. Fingido que nunca tinhas visto aquelas pulseiras. Por que não o fizeste? Ethan observou os rapazes a subir o escorrega. Porque são meus. E porque... Ele fez uma pausa. Porque te perdi uma vez. Não os vou perder também. Amara ofegou. Ethan, sei que isto é complicado. Sei que não posso simplesmente aparecer e consertar 6 anos em alguns dias. Mas não vou a lado nenhum, Amara. Prometo. Ela olhou para as mãos. Promessas são fáceis de fazer. Então, vê-me cumpri-la. Voltaram ao parque 2 dias depois. E 3 dias depois disso, Ethan começou a aparecer consistentemente. Uma tarde sim, outra não. Sempre a horas. Sempre pronto para brincar. Ele aprendeu as rotinas deles. Lanche às 4. Banho às 7. Histórias antes de dormir às 8. Ele aprendeu as suas preferências. Luke gostava de dinossauros e ruídos altos. Landon gostava de puzzles e que lhe lessem. Ele aprendeu a navegar os limites de Amara. Não ultrapassar. Não tomar grandes decisões sem perguntar. Não prometer coisas que não pudesse cumprir. Foi lento, cauteloso, mas estava a funcionar. Uma tarde, 1 semana e meia depois da primeira visita, Ethan trouxe lanches. Ele tinha perguntado a Amara do que os rapazes gostavam. Ela tinha lhe dado uma pequena lista. Bolachas, fatias de maçã, queijo em palitos. Ele apareceu com os 3. O senhor Ethan trouxe lanches. Luke gritou quando viu o saco. Posso comer? Landon perguntou timidamente. Claro. Ethan abriu o saco e distribuiu a comida. Os rapazes sentaram-se no chão e comeram felizes. Amara apareceu da cozinha, viu os lanches e congelou. Ethan, que tipo de bolachas são essas? Ah, bolachas de queijo, por quê? O rosto dela empalideceu. Verificaste os ingredientes? O quê? Não, eu... Ela tirou a caixa do saco. As mãos dela tremiam enquanto lia o rótulo. Oh, meu Deus! O que se passa? Estas têm óleo de amendoim. O Landon é alérgico a amendoim. O estômago de Ethan revirou-se. O quê? Amara agiu rápido. Agarrou a bolacha de Landon e afastou-a da boca dele. Landon, meu amor, comeste alguma coisa disto? Ele abanou a cabeça, confuso. Ainda não. Bom, não comas. Ela virou-se para Ethan. Os olhos dela estavam furiosos. Como é que não perguntaste sobre as alergias? Eu não pensei. Esse é o problema, não pensaste. Ethan sentiu que o chão fugia de debaixo dos seus pés. Amara, desculpa. Eu não sabia. Devias ter perguntado. Luke começou a chorar. Os gritos assustaram-no. Amara suavizou-se imediatamente. Agachou-se e puxou Luke para um abraço. Está tudo bem, meu amor. A mãe não está zangada contigo. Estou só chateada. O Landon vai ficar bem?
Luke perguntou em meio às lágrimas. Sim, ele está bem. Não comeu nada. Landon olhou para Ethan com olhos grandes e incertos. Ethan sentiu-se mal. Amara, lamento tanto. Juro que não sabia. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, a raiva tinha desaparecido. Mas o medo ainda lá estava. Eu sei, disse ela baixinho. Eu sei que não foi intencional. Mas é disto que estou a falar, Ethan. Não podes cometer erros como este. Não com eles. Não vou. Juro que não vou. Ela levantou-se e atirou as bolachas para o lixo. Depois tirou o telemóvel e mostrou-lhe uma nota. Esta é uma lista de tudo a que eles são alérgicos. O Landon tem amendoim e marisco. O Luke tem uma sensibilidade leve a laticínios. Lê isto, memoriza. Nunca mais tragas comida sem verificar. Não vou. Ela reencaminhou a nota para o telemóvel dele. E se alguma vez tiveres dúvidas, pergunta-me. Pergunta-me sempre. Vou. Os rapazes observavam-nos nervosamente. Amara sentou-se no chão entre eles. Está tudo bem. O Sr. Ethan cometeu um erro, mas nós corrigimo-lo. Ninguém se magoou. Estás zangada com ele? Luke perguntou. Estava, mas já não estou. Bom, não quero que esteja zangada. Ela beijou o topo da cabeça dele. Ethan sentou-se no chão também, a alguns passos de distância. Sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Lamento muito, disse ele novamente. Amara olhou para ele. Eu sei. Apenas tem mais cuidado. Vou ter. Ficaram ali em silêncio por um momento. Depois Landon rastejou até Ethan e sentou-se ao lado dele. Está tudo bem, Landon disse suavemente. Toda a gente comete erros. Um nó formou-se na garganta de Ethan. Ele olhou para este menino, o seu filho, que estava a tentar fazê-lo sentir-se melhor. Obrigado, Ethan sussurrou. Landon encostou a cabeça ao braço de Ethan, e Ethan percebeu que faria qualquer coisa para proteger aqueles miúdos. Qualquer coisa. Naquela noite, Ethan sentou-se no seu apartamento a olhar para a lista de alergias. Leu-a repetidamente até a ter memorizado. Depois, enviou uma mensagem a Amara. Lamento de novo. Serei mais cuidadoso. Prometo. Ela respondeu alguns minutos depois. Eu sei. Obrigada por compreenderes. Ele olhou para a mensagem. Depois digitou. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Alguma vez tens medo? Tipo, e se falhares? A resposta dela demorou mais. Todos os dias. Mas não podes deixar que o medo te pare. Tens apenas de fazer o teu melhor e esperar que seja suficiente. Ethan leu as palavras dela 3 vezes. És uma boa mãe. Estou a tentar. És mais do que tentar. És incrível. Ela não respondeu depois disso. Mas Ethan esperava que ela acreditasse. Alguns dias depois, Mark apareceu no escritório de Ethan sem avisar. Precisamos de falar, disse Mark. Ethan levantou a cabeça do portátil. Sobre o quê? Sobre o facto de estares a sair mais cedo, um dia sim, outro não, nas últimas 2 semanas. Eu disse-te, estou a ver os rapazes. Eu sei, e isso é ótimo. Mas temos clientes, Ethan, temos prazos. Estou a gerir. Estás mesmo? Mark sentou-se. Porque o Jenkins ligou-me ontem a perguntar por ti. Perdeste uma reunião. Ethan fez uma careta. Não a perdi. Reagendei-a. Sem lhe dizer primeiro. Esqueci-me. Mark suspirou. Olha, não estou a tentar ser um idiota. Acho que o que estás a fazer com os miúdos é incrível. Mas não podes deixar o negócio ruir. Não estou. Então prova. Concentra-te de novo no trabalho. Ethan esfregou o rosto. Estou a tentar equilibrar tudo. Eu sei, mas equilíbrio não significa descuidar uma área. Mark saiu, e Ethan ficou ali sentado, sentindo o peso de tudo aquilo. Ele queria estar lá para os rapazes, mas também tinha responsabilidades. Contas para pagar, clientes para gerir, uma empresa para gerir. Como é que ele ia fazer as 2 coisas? Naquela tarde, Ethan foi ao apartamento de Amara, mas estava distraído, estressado. Os rapazes notaram. Senhor Ethan, estás triste? Perguntou Landon. Não, amiguinho. Estou só a pensar. Sobre o quê? Coisas de adultos. Luke subiu para o colo dele. Devias parar de pensar. Pensar é aborrecido. Ethan sorriu apesar de si mesmo. Provavelmente tens razão. Amara observava da cozinha. Quando os rapazes correram para brincar, ela aproximou-se. Estás bem? Perguntou ela. Sim, só coisas do trabalho. Precisas de ir? Não. Estou aqui. Estou bem. Mas ela não parecia convencida. Brincaram durante 1 hora.
Depois Amara sugeriu que fossem dar um passeio. Os quatro caminharam até um pequeno café a alguns quarteirões de distância. Os rapazes pediram chocolate quente. Amara pediu um chá. Ethan pediu um café. Sentaram-se lá fora, numa pequena mesa. Os rapazes fizeram desenhos em guardanapos com os lápis de cor que a empregada lhes deu. Isto é agradável, Amara disse baixinho. Sim, tens aparecido, consistentemente. Não pensei que o fizesse. Eu disse que o faria. As pessoas dizem muitas coisas. Ethan olhou para ela. Eu não sou as pessoas. Estou a começar a ver isso. Os seus olhares encontraram-se por um momento. Algo passou entre eles. Algo antigo, familiar e complicado. Mãe, olha! Luke ergueu o guardanapo. Tinha desenhado uma família de bonecos de pauzinhos. Isso é lindo, meu amor. Quem é aquele? Essa és tu. E eu. E o Landon. E o Sr. Ethan. Amara ofegou. Ethan olhou para o desenho. 4 bonecos de pauzinhos de mãos dadas. Podemos ficar com ele? Perguntou Luke. Sim, Amara disse suavemente. Podemos ficar com ele. Mais tarde, nessa semana, Mark passou pelo apartamento de Ethan com uma caixa. O que é isto? Perguntou Ethan. As coisas do teu pai, da arrecadação. Lembras-te? Desocupamos no mês passado. Ethan tinha se esquecido. O pai dele tinha falecido há 2 anos. Ethan tinha adiado tratar das coisas dele. Não quero mesmo mexer nisso agora, disse Ethan. Devias. Há alguma papelada que precisas de assinar e algumas coisas pessoais que talvez queiras guardar. Mark pousou a caixa na mesa e foi-se embora. Ethan olhou para ela por muito tempo antes de a abrir. Lá dentro havia fotografias antigas, documentos, o relógio do pai e, no fundo, uma pilha de correspondência. Ethan puxou-a para fora. A maioria era lixo, contas, publicidade, mas um envelope chamou-lhe a atenção. Era endereçado a ele, para a casa do pai, datado de há 6 anos. O remetente era um serviço de reencaminhamento de e-mail. Ethan abriu-o com as mãos a tremer. Lá dentro estava um e-mail impresso, de Amara Wells, para Ethan Cole. Assunto: precisamos de falar. O coração de Ethan parou. Ethan, espero que isto te chegue. Tentei o teu telemóvel, mas o número já não funciona. Tentei as redes sociais, mas também não estás lá. Por isso, estou a enviar isto para o teu e-mail antigo e a torcer para que seja reencaminhado para algum lado. Não sei como dizer isto senão simplesmente dizê-lo. Estou grávida. É teu. Descobri há 2 dias. Sei que as coisas não acabaram bem entre nós. Sei que ficaste zangado quando deixei a faculdade. Mas preciso que saibas disto. Preciso de saber o que queres fazer. Por favor, liga-me. Ou envia-me um e-mail. Ou algo. Amara. Havia uma fotografia anexada. Uma ecografia granulada. 2 formas minúsculas. Gêmeos. As mãos de Ethan tremeram tanto que quase deixou cair o papel. Ela tinha tentado avisá-lo. Ela tinha enviado este e-mail e, de alguma forma, tinha sido reencaminhado para a casa do pai dele em vez de para ele. O pai dele deve tê-lo recebido, impresso, e nunca lhe disse. Por quê? Ethan não sabia. O pai dele tinha sido controlador, distante. Desaprovava Amara quando Ethan a tinha mencionado uma vez. Talvez ele pensasse que estava a proteger Ethan. Talvez pensasse que era um erro. Já não importava. O que importava era que Amara tinha tentado. Ela tinha o procurado. E Ethan nunca tinha sabido. Ele pegou nas chaves e conduziu até ao apartamento dela. Amara abriu a porta surpresa. Ethan, o que estás aqui a fazer? Já são quase 9. Preciso de te mostrar uma coisa. Os olhos dela arregalaram-se com a expressão dele. Estás bem? Não. Ela afastou-se. Os rapazes estão a dormir. Entra. Ele caminhou até a cozinha e pousou o e-mail impresso na mesa. Amara olhou para ele. O rosto dela ficou branco. Onde arranjaste isto? Sussurrou ela. Da arrecadação do meu pai. Ele deve tê-lo recebido quando foi reencaminhado, nunca me disse. Oh, meu Deus! Tu realmente tentaste dizer-me. Eu disse que sim. Eu sei. Mas eu não percebi o quanto tentaste. E não sabia que alguém me tinha escondido isto. Amara deixou-se cair numa cadeira. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Pensei que me tinhas ignorado, disse ela. Pensei que não te importavas. Nunca percebi. Juro por Deus, Amara. Nunca vi isto até hoje à noite. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Ethan ajoelhou-se ao lado dela. Sinto muito.
Não é culpa tua. Sinto que é culpa minha. Olhou para ele através das lágrimas. Perdemos tanto tempo. Eu sei. Os miúdos podiam ter tido um pai desde o início. Eu sei. E podíamos ter... Ela interrompeu-se. O quê? Nada. Amara, podíamos ter sido uma família. A voz dela falhou. Podíamos ter descoberto tudo juntos. Ethan estendeu a mão para a dela. Ela deixou-o pegá-la. Estou aqui agora, disse ele. Eu sei, mas isso não muda o passado. Não, mas talvez possamos mudar o futuro. Olhou para ele. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo mais ali também. Esperança. Mamã? Ambos se viraram. Landon estava no corredor, de pijama, a esfregar os olhos. O que se passa, mamã? Perguntou. Amara limpou o rosto rapidamente. Nada, querido. A mamãe está só triste por alguma coisa. Por quê? Coisas de adultos. Landon aproximou-se e sentou-se no colo dela. Envolveu-lhe o pescoço com os braços. Luke apareceu um momento depois. Ouvi chorar. Está tudo bem, disse Amara. Vem cá. Luke também se aninhou no colo dela. Ela abraçou os dois meninos com força. Ethan observava-os. Tinha a garganta apertada. O peito doía-lhe. Senhor Ethan, o senhor também está triste? Perguntou Landon. Um pouco. Devia vir para aqui. Ethan hesitou, mas Amara assentiu. Ele aproximou-se. Landon estendeu a mão e agarrou a dele. E pela primeira vez em 6 anos, sentaram-se todos juntos. Ainda não eram bem uma família, mas estavam a aproximar-se. Na manhã seguinte, Ethan apareceu com o pequeno almoço. Não era um pequeno almoço qualquer. Tinha mandado uma mensagem a Amara às 6 da manhã a perguntar o que os miúdos gostavam. Depois, tinha ido a 3 sítios diferentes para acertar. Panquecas de uma pastelaria conhecida, na Rua das Flores. Fruta fresca do mercado municipal. Sumo de laranja sem polpa, porque o Luke odiava a polpa. E tinha verificado cada ingrediente 2 vezes. Quando Amara abriu a porta, ficou a olhar para os sacos nas mãos dele. O que é isto tudo? Perguntou. Pequeno almoço. Queria fazer algo simpático. Os olhos dela suavizaram-se. Não tinhas de... Eu quis. Os meninos vieram a correr. Cheiraram as panquecas imediatamente. É comida? Perguntou Luke. Sim, amiguinho. Panquecas. Sim! Luke cerrou o punho no ar. Sentaram-se todos à pequena mesa da cozinha. Estava apertado, mas aconchegante. Os meninos devoraram as panquecas. Amara comeu devagar, observando Ethan com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Isto está muito bom, disse ela. Obrigado. Não tinha a certeza se tinha arranjado o tipo certo. Conseguiste. Landon estendeu a mão para outra panqueca. O senhor Ethan pode tomar o pequeno almoço conosco todos os dias? Amara olhou para Ethan. Ele tem de trabalhar, querido. Não pode vir todos os dias. Por quê? Porque os adultos têm empregos. Mas, mamã, tu trabalhas e estás aqui todos os dias. É diferente. Luke interveio. Eu acho que o senhor Ethan devia viver aqui. Assim, podia comer conosco sempre. O coração de Ethan parou. As bochechas de Amara coraram. Luke, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o senhor Ethan tem a sua própria casa. Mas temos espaço. Ele podia dormir no sofá. Luke, ou no teu quarto, mamã. O rosto de Amara ficou vermelho vivo. Está bem, chega. Acabem o pequeno almoço. Ethan segurou um sorriso. Não se atreveu a olhar para Amara. Depois do pequeno almoço, decidiram ir ao jardim zoológico. Era sábado. O tempo estava perfeito, e os meninos andavam a pedir para ver os animais. Ethan conduzia. Amara estava sentada no banco do passageiro. Os meninos estavam presos nas suas cadeirinhas de carro atrás, tagarelando excitadamente. Já foste ao jardim zoológico antes? Perguntou Amara. Não, desde que era miúdo. Mudou muito. Tem uma nova exposição de pinguins. Gosto de pinguins, disse Ethan. Ela sorriu. Eu também. Parecia fácil, natural, como se já tivessem feito aquilo centenas de vezes antes. No jardim zoológico, Luke queria ver tudo de uma vez. Landon queria ir devagar e ler os letreiros. Ethan levou Landon aos ombros para que ele pudesse ver melhor. As pequenas mãos do menino pousavam na cabeça de Ethan. Estás bem aí em cima? Perguntou Ethan. Sim, consigo ver tudo. Pararam na exposição dos leões. Um enorme leão macho estava deitado ao sol, completamente indiferente à multidão. Ele é tão grande, sussurrou Luke. Ele é o rei da selva, disse Amara. Eu quero ser um leão quando for grande. Serias um bom leão.
Percorreram o jardim zoológico devagar. Ethan comprou peluches para os meninos na loja de recordações. Um leão para o Luke, um pinguim para o Landon. Não tens de lhes comprar coisas sempre, disse Amara em voz baixa. Eu sei, mas quero. Ethan, perdi 4 anos, deixa-me fazer isto. Ela não discutiu depois disso. Pararam numa cafetaria dentro do jardim zoológico para almoçar. Os meninos comeram nuggets de frango e batatas fritas. Amara comeu uma salada. Ethan comeu uma sandes que mal provou. Estava demasiado ocupado a observá-los. A forma como Luke falava de boca cheia, a forma como Landon arrumava cuidadosamente as batatas fritas numa fila antes de as comer. A forma como Amara sorria para ambos com tanto amor que doía ver. O quê? Perguntou ela, reparando que ele a estava a observar. Nada. Estou só feliz. Sim? Sim? Ela olhou para a sua salada. Eu também. Depois do almoço, foram à quintinha pedagógica. Os meninos deram de comer a cabras e escovaram uma ovelha muito paciente. Landon segurou a mão de Ethan o tempo todo. Era uma coisa tão pequena, mas significava tudo. À saída, pararam para tirar uma fotografia. Um membro do pessoal ofereceu-se para atirar. Digam "Xi", disse a mulher. Todos sorriram. Ethan estava atrás de Amara, com um menino de cada lado. A mão dele pousava suavemente no ombro de Amara. Quando a mulher lhes mostrou a fotografia, Ethan prendeu a respiração. Pareciam uma família. Pode enviar-me isso? Perguntou Amara. Claro. Naquela noite, depois de Ethan os deixar em casa, sentou-se no carro e olhou para a fotografia no telemóvel. Pela primeira vez em 6 anos, sentiu que estava exatamente onde devia estar. Uns dias depois, a vizinha de Amara, Maia, convidou-a para uma aula de olaria. Só por umas 2 horas, disse Maia. Sei que nunca tens tempo para ti. Amara hesitou. Não sei. Os meninos... Posso tomar conta deles, ofereceu Ethan. Ela virou-se para ele. Estavam sentados no sofá dela, enquanto os meninos brincavam no quarto. Tens a certeza? Perguntou. Sim, vou ficar bem. Não é só brincar com eles, Ethan. É certificar-te de que comem, e limpar as desarrumações, e lidar com birras se acontecerem. Eu consigo fazer isso. Ela estudou-o. Está bem, mas só vou estar fora 2 horas, e terei o meu telemóvel. Vamos ficar bem. Ela parecia nervosa, mas concordou. Maia foi buscá-la às 4. Os meninos acenaram da janela. Adeus, mamã, gritou Luke. Portem-se bem, chamou ela de volta. Depois, ficaram só Ethan e os meninos. Durante uns 10 segundos, tudo esteve bem. Depois, Luke entornou sumo por toda a cozinha. Ups, disse Luke. Ethan pegou em papel de cozinha. Está tudo bem. Acontecem acidentes. Ele limpou enquanto Luke pedia desculpa 5 vezes. Está mesmo tudo bem, amiguinho, é só sumo. A mamã vai ficar zangada. Não, não vai, nós limpamos. Luke pareceu aliviado. 1 hora depois, Landon anunciou que estava cansado. Ethan encontrou-o enroscado no sofá com o seu pinguim. Queres tirar uma sesta? Perguntou Ethan. Landon assentiu. Está bem. Vem cá. Ethan sentou-se no sofá e Landon subiu para o seu colo. Em minutos o menino adormeceu. Ethan ficou completamente imóvel. Tinha medo de se mexer, medo de o acordar. Luke apareceu com um livro. Podes ler para mim? Claro, mas em silêncio. O teu irmão está a dormir. Luke assentiu e subiu para o lado de Ethan. Ethan leu em voz baixa. Luke encostou-se ao lado dele, ouvindo atentamente. A certa altura, Luke também adormeceu. Ethan ficou ali com os 2 meninos aninhados nele. Um no peito, outro debaixo do braço. As costas doíam-lhe. As pernas estavam a ficar dormentes, mas ele não se mexeu. Quando Amara chegou a casa 1 hora depois, encontrou-os exatamente assim. Ela ficou na soleira da porta, com a mão sobre a boca. Ethan olhou para cima e sorriu. Olá, sussurrou ele. Olá. A voz dela era suave, emocionada. Como foi a aula? Boa. Como é que eles estavam? Perfeitos. Ela aproximou-se. Olhou para Landon a dormir no peito dele. Para Luke, aninhado ao lado dele. Tens um jeito natural para isto, disse ela. Não sei bem. Eu sei. Os seus olhos encontraram-se. E algo mudou. Algo profundo e inegável. Obrigada, disse ela, por estares aqui. Por estares a tentar. Já não estou a tentar, Amara. Estou só. Aqui. Ela assentiu. Depois, com cuidado, pegou em Luke ao colo. Vamos, querido. Vamos levar-te para a cama. Ethan seguiu-a com Landon.
Aninharam os meninos nas suas camas, puxaram os cobertores, acenderam a luz de presença. Depois ficaram juntos no corredor. Queres ficar para jantar? Perguntou Amara. Ia fazer massa. Sim, gostaria. Cozinharam juntos. Sentia-se confortável, fácil. Amara ferveu a massa. Ethan preparou a salada. Moviam-se pela pequena cozinha, como se fizessem aquilo há anos. És bom nisto, disse ela. Em quê? A cortar vegetais. Ele sorriu. Fiz uma aula de culinária uma vez. Pensei que iria impressionar nos encontros. Funcionou? Nem por isso. Sou um cozinheiro terrível. Ela riu. O som preencheu a cozinha. Jantaram à mesa. Falaram de coisas pequenas, trabalho, o tempo, coisas engraçadas que os meninos tinham dito. O Luke disse à professora que sou uma super-heroína, disse Amara. És uma espécie de... Ela revirou os olhos. Para. Estou a falar a sério. Estás a criar 2 miúdos sozinha, a trabalhar a tempo inteiro. Mal dormes. Isso é coisa de super-herói. O sorriso dela desvaneceu-se. Não me sinto uma super-heroína. Na maioria dos dias, sinto que mal consigo aguentar as pontas. Estás a fazer mais do que aguentar as pontas. Será? Ela pousou o garfo. Alguns dias pergunto-me se os estou a prejudicar. Se vão crescer e guardar-me rancor por não lhes ter dado uma família normal. Amara, sei que não é culpa minha. Sei que fiz o meu melhor. Mas isso não me impede de me preocupar. Ethan estendeu a mão pela mesa e pegou na dela. Eles amam-te. Qualquer um pode ver isso. E são felizes. É isso que importa. Quero que eles tenham tudo. Eles têm-te a ti. Isso já é tudo. As lágrimas inundaram-lhe os olhos. Por que estás a ser tão simpático comigo? Porque mereces. Ela retirou a mão e limpou os olhos. Desculpa. Não sei por que estou a chorar. Está tudo bem. Não, não está. Não te inscreveste para isto. Na verdade, sim. No segundo em que vi aquelas pulseiras. Ela olhou para ele. Olhou o mesmo. Mudaste. Sim, acho que sim. O Ethan antigo teria fugido. Eu sei. O que te fez diferente? Ele pensou nisso. Eles, tu. Perceber que estive a fugir a vida toda e estou cansado disso. Amara sorriu através das lágrimas. Ainda bem que paraste de fugir. Eu também. Acabaram o jantar. Lavaram a louça juntos. E quando chegou a hora de Ethan ir embora, ele hesitou à porta. Posso passar cá amanhã? Perguntou. Já não precisas de perguntar. És sempre bem-vindo. Sim? Sim. Saiu a sentir-se mais leve do que há anos, mas 2 dias depois, tudo desmoronou. Ethan tinha prometido ir buscar os meninos à creche às 5 horas. Amara tinha um turno que terminava tarde. Tinha combinado fazer a sua pausa às 5:30 para se encontrarem todos no parque ali perto. Ethan tinha confirmado 3 vezes. Mas às 4:30, a sua assistente entrou no escritório com más notícias. O Sr. Jenkins está aqui, disse ela. Não tem marcação, mas está a insistir em vê-lo. Diz-lhe que não posso. Tenho um compromisso. Ele está a ameaçar retirar o seu investimento. Ethan fechou os olhos. Jenkins era um dos seus maiores clientes. Perdê-lo custaria à empresa centenas de milhares de euros. Dá-me 5 minutos, disse Ethan. Ele ligou a Amara. Ela não atendeu. Provavelmente estava com um paciente. Mandou-lhe uma mensagem. Surgiu um imprevisto no trabalho. Podes ir buscar os meninos? Ele olhou fixamente para o telemóvel. Ela não respondeu. 5 minutos transformaram-se em 10, depois 20. Jenkins queria renegociar os termos. Queria alterações ao contrato. Queria respostas que Ethan não tinha preparadas. Ethan continuava a olhar para o relógio. As 5 horas chegaram e passaram. O telemóvel dele tocou. Amara. Ele saiu da sala de conferências para atender. Ethan, onde estás? A voz dela estava tensa. Estou no escritório. Sinto muito. Um cliente apareceu e... Tu prometeste. Eu sei. Estou a tentar sair daqui, mas... A creche fecha às 6. Se ninguém os for buscar, cobram uma multa. E ligam para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O coração dele caiu. O quê? Onde estás? Estou a 20 minutos de distância. Estou a 15 minutos de distância. Mas o meu turno só acaba daqui a 1 hora. Não posso sair. Vou chegar lá, prometo. Já prometeste, Ethan. A chamada caiu. Ethan voltou para a sala de conferências. Tenho de ir. Não terminamos, disse Jenkins. Tenho uma emergência. Isto é uma emergência. Se não finalizarmos isto hoje, desisto. Mark lançou a Ethan um olhar de aviso. Ethan hesitou. Depois fez a sua escolha.
Lamento, Sr. Jenkins. Teremos de reagendar. Agarrou o casaco e correu. Quebrou todos os limites de velocidade. Passou 2 semáforos vermelhos. E entrou no estacionamento da creche às 5h57. E rompeu pelas portas. Uma mulher na recepção levantou a cabeça alarmada. Posso ajudá-lo? Estou aqui para o Landon e o Luke Wells. E o senhor é o pai deles. Ethan Cole. Ela franziu a testa. Não está na lista de recolha. O quê? Só pessoas autorizadas podem ir buscar crianças. A mãe deles é a doutora Amara Wells. Ligue-lhe. Ela dirá. A mulher fez a chamada. Amara atendeu imediatamente. Sim, ele está autorizado, disse Amara. Ethan conseguia ouvir a raiva na voz dela, mesmo do outro lado da sala. Deixe-o levá-los. A mulher desligou. Assine aqui. Ethan assinou. Ela levou-o a uma sala, onde os meninos estavam sentados com uma educadora. Pareciam pequenos, preocupados. Landon, Luke, o vosso pai está aqui, disse a mulher. Os meninos olharam para cima. Os olhos de Landon estavam vermelhos, como se tivesse estado a chorar. Senhor Ethan! Luke correu. Chegou atrasado. Eu sei. Sinto muito. Onde está a mamã? Ela ainda está no trabalho. Mandou-me vir buscar-vos. Landon aproximou-se devagar. Pensamos que ninguém vinha. Ethan agachou-se. Eu nunca vos deixaria aqui, amiguinho. Lamento ter chegado atrasado. Tu prometeste que estarias aqui às 5. Eu sei. Aconteceu algo no trabalho, mas estou aqui agora. Landon não parecia convencido. Ethan levou-os de carro até o parque onde Amara esperava. Ela estava sentada num banco, de uniforme de trabalho com os braços cruzados. Ela parecia furiosa. Os meninos correram para ela. Mamã! Ela abraçou-os com força. Estão bem, meninos? Sim. O Sr. Ethan atrasou-se, mas veio. Eu sei, querido. Ela olhou para Ethan. Os olhos dela estavam frios. Podemos falar? Perguntou ele. Meninos, vão brincar nos baloiços. Fiquem onde vos possa ver. Eles correram. Amara levantou-se. Que raio, Ethan? Sinto muito. Um cliente apareceu e... Não me importo com o teu cliente. Ele estava a te ameaçar desistir. Tive de resolver. Não, tinhas de estar naquela creche às 5 horas. Era isso que tinhas de fazer. Amara, sabes o que é receber uma chamada da creche a dizer que ninguém apareceu? Sabes o que isso me faz? Estraguei tudo. Eu sei. Cometer erros não é uma opção quando se tem filhos, Ethan. Não se tem segundas oportunidades com eles. Estou aqui agora. Estás 45 minutos atrasado. Cheguei aqui o mais rápido que pude. Isso não é suficiente. A voz dela falhou. Não consigo fazer isto se não fores de confiança. Eu sou de confiança. Não, não és. Continuas a pôr o teu trabalho em primeiro lugar. Isso não é justo. Não é? Ela aproximou-se. Disseste que querias estar completamente empenhado. Mas no segundo em que algo surge, tu escolhes o negócio. Não é assim tão simples. Sim, é. Ou estás aqui ou não estás. Não há meio termo. Ethan passou a mão pelo cabelo. O que queres que eu faça? Deixar o meu emprego? Abandonar tudo o que construí? Quero que apareças quando dizes que vais aparecer. Estou a tentar. Tentar não é suficiente. As palavras pairavam entre eles. O riso dos meninos ecoava dos baloiços. Mas ali parecia que o mundo estava a acabar. Sinto muito, disse Ethan novamente. Não sei mais o que dizer. Eu também não. Amara caminhou em direção aos baloiços. Ethan ficou ali, impotente. Ele os desiludira, e ele não sabia como resolver. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho no seu apartamento. Mark ligou. Ethan não atendeu. A sua assistente mandou um e-mail. Ele não respondeu. Ele ficou ali sentado, a olhar para a fotografia do jardim zoológico. Os 4 a sorrir, felizes. Ele pensou no rosto de Landon quando este dissera, tu prometeste. Ele pensou na voz de Amara quando ela dissera, tentar não é suficiente. Ela tinha razão. Ele passara a vida toda a construir aquele negócio, a perseguir o sucesso, a provar a si mesmo e a todos os outros que valia alguma coisa. Mas de que valia se os perdesse? Por volta da meia-noite, Mark apareceu. Não atendeste o telemóvel, disse Mark. Eu sei. Jenkins foi embora. Retirou o investimento. Imaginei. É isso? É tudo o que tens a dizer? Ethan olhou para ele. Fiz uma escolha. Sim, a errada. Escolhi os meninos. Chegaste demasiado tarde. Eu sei. A voz de Ethan falhou. Sei que cheguei demasiado tarde. Mas eu tentei, Mark. Saí da reunião.
Conduzi o mais rápido que pude. Não foi rápido o suficiente. Então, o que é que devo fazer? O que queres de mim? Mark sentou-se. A sua expressão suavizou-se. Quero que descubras o que importa. Eles importam. Então prova-o. Não com palavras, com ações. Não sei como. Sim, sabes, estás só assustado. Ethan levou as mãos à cabeça. Estou aterrorizado. De quê? De falhar, de os desiludir, de ser como o meu pai. Não és o teu pai, como sabes, porque o teu pai não teria saído daquela reunião, nem sequer teria tentado. Ethan olhou para cima. Estou a perdê-los, Mark. Ainda não, mas vais perdê-los se não mudares. Como? Já sabes como. Mark foi embora, e Ethan ficou ali sentado até ao amanhecer. Ele pensou no seu pai, em como o trabalho sempre viera em primeiro lugar, em como Ethan crescera a sentir-se uma obrigação em vez de um filho. Ele não queria isso para Landon e Luke. Ele não queria que eles se perguntassem se importavam. Então, ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Ethan apareceu no apartamento de Amara às 7. Ela abriu a porta de roupão, caneca de café na mão. Os olhos dela arregalaram-se. "O que estás aqui a fazer?" perguntou. "Preciso de falar contigo. Os meninos ainda estão a dormir." "Eu sei, isto é só para ti." Ela afastou-se. Ele entrou. "Lamento o que aconteceu ontem", começou ele. "Ethan, deixa-me acabar, por favor." Ela assentiu. "Tu tinhas razão. Eu pus o trabalho em primeiro lugar, e já não consigo fazer isso." Ele tirou o telemóvel e mostrou-lhe o seu calendário. "Bloqueei todas as tardes das 4 às 8, sem reuniões, sem chamadas, nada." "Ethan, falei com o Mark esta manhã. Vamos contratar alguém para assumir a minha agenda de viagens. Vou reduzir para 40 horas por semana. Não tens de fazer isso." "Sim, tenho. Porque tu tinhas razão. Tentar não é suficiente. Tenho de fazê-lo de facto." Os olhos de Amara encheram-se de lágrimas. "Não sou perfeito", continuou Ethan. "Vou errar de novo, mas prometo que vou continuar a tentar fazer melhor. E nunca mais os vou deixar à espera assim." Ela pousou a caneca de café. "Por quê?" "Porque eles merecem melhor. E tu também." "Ethan, e por que estou a apaixonar-me por eles, por ti, por toda esta vida desarrumada e complicada, e não quero perdê-la?" Amara cobriu a boca. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. "Sei que te magoei", disse Ethan. "Há 6 anos e ontem, mas estou aqui agora e não vou a lado nenhum." Ela aproximou-se e abraçou-o. Ele abraçou-a com força. "Não me desiludas de novo", sussurrou ela. "Não vou. Promete-me." "Prometo." Ficaram ali na pequena cozinha dela, abraçados, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas. E pela primeira vez, Ethan sentiu que finalmente estava em casa. No sábado seguinte, Ethan apareceu cedo. Não apenas a horas. Cedo. Trouxe café para Amara e pães de canela da pastelaria que os meninos adoravam. Tinha verificado os ingredientes 3 vezes. Quando Amara abriu a porta, ela sorriu. "Estás aqui." "Eu disse que estaria." "Eu sei, mas..." Ela fez uma pausa. "É bom." Os meninos vieram a correr. Estavam à espera junto à janela. "Senhor Ethan!" Luke abalroou-lhe as pernas. "Vamos para o futebol hoje." "Eu sei, amiguinho. Estou entusiasmado." Landon ficou para trás, ainda cauteloso, mas os olhos dele brilhavam. "Olá, Landon", disse Ethan suavemente. "Olá. Estás pronto para o futebol?" Landon assentiu. Tomaram o pequeno almoço juntos. Os meninos falavam uns por cima dos outros, contando a Ethan tudo o que tinha acontecido desde a última vez que os vira. Uma borboleta na escola, uma nova canção que tinham aprendido, um arranhão no joelho do Luke de ter caído do escorrega. Ethan ouviu cada palavra. Depois do pequeno almoço, foram de carro para o campo de futebol. Era uma aula para principiantes, para miúdos com menos de 5 anos. Os meninos vestiam camisolas amarelas iguais. Pareciam tão pequenos naquele campo enorme. "Fiquem juntos!" gritou Amara, enquanto eles corriam para a relva. A aula começou. O treinador era paciente e simpático. Os miúdos chutavam as bolas em todas as direções, menos na baliza. Alguns sentaram-se no meio do campo. Um miúdo chorou, mas Luke e Landon davam o seu melhor. Ethan estava na linha lateral, ao lado de Amara. Outros pais estavam espalhados por ali. Alguns tinham cadeiras dobráveis. Alguns seguravam irmãos mais novos. "O Luke tem boa pontaria", disse Ethan. "Ele pratica a chutar tudo. Brinquedos, sapatos. Uma vez, a minha canela." Ethan riu.
E o Landon? Ele é mais cuidadoso. Pensa antes de chutar. Como tu. Ela olhou para ele. Sim, como eu. Observaram em silêncio confortável. O sol da manhã estava quente. Pássaros chilreavam nas árvores atrás deles. Os miúdos gritavam e riam no campo. Sentia-se normal, como se fizessem isto juntos há anos. Luke chutou a bola na direção da baliza. Passou ao lado, mas ele festejou na mesma. Boa tentativa, Luke, gritou Ethan. Luke virou-se e acenou. Landon chutou a seguir. A bola dele foi direitinha para a baliza. O treinador aplaudiu. Boa, Landon, chamou Amara. Landon sorriu. Depois olhou para Ethan. O Sr. Ethan também. Viu? Vi, foi incrível. O sorriso de Landon alargou-se. Depois da aula, os meninos correram suados e ofegantes. Viu o meu golo? Perguntou Luke. Não foi golo, corrigiu Landon. Foi para ali. Foi quase. Meninos, disse Amara. Vocês os dois estiveram ótimos. Podemos comer gelado? Perguntou Luke. Amara hesitou. É quase hora de almoço. Por favor? E se almoçarmos primeiro e depois comemos gelado? Sugeriu Ethan. Luke ponderou. Está bem. Foram a um pequeno café ali perto. Os meninos pediram tostas mistas. Amara pediu uma salada. Ethan pediu um hambúrguer. Sentaram-se numa das mesas do canto com bancos corridos. Os meninos de um lado, Amara e Ethan do outro. Sentia-se bem. A meio do almoço, Landon olhou para Ethan. Senhor Ethan. Sim, amigo. Vai continuar a vir ao futebol? Queres que eu venha? Landon assentiu. Sim. Então estarei aqui todas as semanas. Promete? Ethan encontrou o olhar de Amara. Ela deu-lhe um pequeno aceno. Prometo, disse Ethan. Landon sorriu e voltou às suas tostas mistas. Depois do almoço, caminharam até a gelataria, a 2 ruas de distância. Os meninos pediram chocolate. Amara pediu morango. Ethan pediu baunilha. Sentaram-se num banco lá fora e viram as pessoas passar. Este é um bom dia, anunciou Luke. Sim, Amara concordou. É. Landon encostou-se a Ethan. Não disse nada, mas ficou ali até o seu gelado acabar. No caminho de volta para o carro, Luke agarrou a mão de Ethan. Depois, Landon agarrou a outra mão. Amara caminhava ao lado deles, a observar. Quando chegaram à casa, os meninos quiseram brincar no pátio. Outros miúdos do prédio também estavam lá fora. Podemos, mamã? Perguntou Luke. Está bem, mas fiquem onde eu vos consiga ver. Ficamos! Correram. Amara e Ethan sentaram-se num banco ali perto. Ela tirou o telemóvel e navegou pelas mensagens. Ethan observava os meninos a brincar. Obrigada por hoje, disse Amara depois de algum tempo. Não tens de agradecer. Tenho. Apareceste. Há horas. Pronto. Isso significa algo. Deveria ser normal. Talvez. Mas não é. Não para nós. Ethan olhou para ela. Quero que seja normal. Eu também. Os seus olhos encontraram-se. Algo passou entre eles. Algo quente e cuidadoso e cheio de possibilidade. Amara... Sim? Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Ela ficou em silêncio por um longo momento. O tempo todo. Sim? Sim? Ela olhou para as mãos. Nós éramos bons juntos, Ethan. Antes de tudo se desfazer. Eu sei. Mas não sei se podemos voltar a isso. Não quero voltar, quero seguir em frente. Ela encontrou os olhos dele. O que é que isso significa? Ainda não sei, mas acho que podemos descobrir. Ethan, não estou a pedir nada agora. Só quero que saibas, nunca deixei de me importar contigo. Ela prendeu a respiração. Tu magoaste-me. Eu sei. Partiste. E eu sei que não foi por querer. Eu sei que não foi culpa tua. Mas mesmo assim, magoou. Desculpa. Eu sei que sim. Ela enxugou os olhos. Ainda não estou pronta para mais. Preciso de ver que estás mesmo aqui. Não apenas por algumas semanas, mas a longo prazo. Compreendo. Compreendes? Sim. Precisas de te proteger. E a eles? Percebo. Ela assentiu. Obrigada. Sentaram-se em silêncio. Os meninos brincavam. O sol descia no céu. E Ethan sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Nas 2 semanas seguintes, Ethan continuou a aparecer. Futebol aos sábados de manhã. Visitas todas as terças e quintas-feiras à tarde. Chamadas telefônicas antes de deitar, quando não podia estar presente. Ele aprendeu a rotina da hora de deitar deles. Escovar os dentes, pôr os pijamas, escolher uma história, ler até adormecerem.
Ele aprendeu os seus programas favoritos, as suas comidas menos favoritas. O que os fazia rir, o que os assustava. Ele aprendeu a fazer tranças quando o Luke ficou com pastilha elástica presa no cabelo, como acalmar o Landon quando tinha um pesadelo, como negociar com 2 miúdos de 4 anos que queriam o mesmo brinquedo. Era exaustivo, frustrante, caótico. Era também a melhor coisa que ele alguma vez tinha feito. Uma noite, Amara perguntou se ele queria ficar para jantar. Já tinham cozinhado juntos 2 vezes antes, mas desta vez sentia-se diferente. Vou fazer esparguete, disse ela. Nada de especial. Parece perfeito. Ele ajudou-a a cozinhar. Moviam-se pela pequena cozinha como uma equipa agora. Ela fervia a água. Ele fazia o molho. Ela ralava o queijo. Ele punha a mesa. Os meninos coloriam a mesa enquanto esperavam. Senhor Ethan, pode desenhar um carro? Perguntou Luke. Não sou muito bom a desenhar. Não faz mal, tente. Ethan desenhou um carro torto. Luke adorou. Landon observava em silêncio. Depois deslizou o seu papel. Pode desenhar-me uma casa? Claro, amigo. Ethan desenhou uma casa simples com telhado triangular e janelas quadradas. Quem mora lá? Perguntou Landon. Quem queres que more lá? Landon pensou. Uma família. Que tipo de família? Uma mamã e 2 filhos. E... Ele fez uma pausa. E um pai. A garganta de Ethan apertou-se. Essa parece uma boa família. Sim. Amara trouxe a comida para a mesa. Comeram juntos. Os meninos contaram histórias. Amara riu-se das piadas deles. Ethan sentiu que estava exatamente onde pertencia. Depois do jantar, Amara lavou a louça. Ethan secou. Os meninos brincavam na sala de estar. Eles estão a apegarem-se a ti, disse Amara baixinho. Isso é mal? Não sei. Assusta-me. Por quê? Porque se fores embora vai partir-lhes o coração. Não vou embora. Continuas a dizer isso. Porque é verdade. Ela entregou-lhe um prato. Quero acreditar em ti. Então acredita em mim. Não é assim tão simples. Por quê? Ela virou-se para ele. Porque estou assustada, Ethan. Estou assustada de te deixar entrar. Estou assustada com o que acontece se isto não funcionar. Estou assustada de... De quê? De me apaixonar por ti novamente. As palavras pairaram no ar. Ethan pousou o pano de pratos. Isso seria assim tão mal? Sim, porque não sei se consigo sobreviver a perder-te 2 vezes. Não me vais perder. Tu não sabes. Sim, sei. Como? Porque te amo. Os olhos de Amara arregalaram-se. O quê? Amo-te. Nunca deixei de o fazer, mesmo quando não sabia onde estavas, mesmo quando pensei que me tinhas deixado. Amava-te, e agora que estou aqui, agora que sei a verdade, amo-te ainda mais. Lágrimas escorreram pelas suas faces. Ethan, não tens de dizer de volta. Só precisava que soubesses. Ela cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremeram. Ethan aproximou-se. Ei, está tudo bem. Não está tudo bem, porque eu também te amo, e isso aterroriza-me. Ele gentilmente afastou as mãos do rosto dela. Por que é que isso te aterroriza? Por que e se não for suficiente? E se tentarmos e não funcionar? Então vamos dar um jeito. Juntos. Tenho filhos agora, Ethan. Não posso pensar só em mim. Não te estou a pedir isso. Estou a pedir-te para pensares em nós, nos 4. Ela olhou para a sala de estar onde os meninos brincavam. Eles precisam de estabilidade. Eu sei. Eles precisam de alguém que não vá embora. Não vou embora. Promete-me. Promete-me mesmo. Não apenas palavras. Prometo, com tudo o que tenho. Estou aqui. Por ti. Por eles. Por tudo isto. Amara perscrutou o rosto dele, procurando dúvidas, fissuras, qualquer sinal de que ele não falava a sério. Não encontrou nenhum. Está bem. Ela sussurrou. Está bem? Está bem. Vamos tentar. Ethan puxou-a para os seus braços. Ela envolveu os braços na cintura dele e segurou-o com força. Mamã? Eles afastaram-se. Luke estava na soleira da porta. Sim, meu amor. Por que estás a chorar? Lágrimas de felicidade. Por que estás feliz? Amara olhou para Ethan, ele assentiu. Porque o Sr. Ethan vai estar mais presente, muito mais. Estás de acordo? O rosto de Luke iluminou-se. A sério? A sério. Sim. Luke levantou o punho. Landon, o Sr. Ethan vai ficar. Landon apareceu. Olhou para Ethan. Para sempre? Ethan agachou-se. Sim, amigo. Para sempre. Landon correu e abraçou-o. Luke juntou-se um segundo depois.
Ethan segurou-os a ambos. Os olhos ardiam com lágrimas que ele não tentou esconder. Amara observava-os, com a mão sobre o coração, e algo que estivera partido por 6 anos finalmente começou a curar. No dia seguinte era domingo. Passaram-no no parque. Não para jogar futebol, apenas para estarem juntos. Os meninos corriam, brincaram nos baloiços, alimentaram patos no lago, recolheram pedras e mostraram cada uma a Ethan como se fosse um tesouro. A certa altura, Landon puxou a manga de Ethan. Senhor Ethan? Sim? Posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Landon parecia nervoso. Olhou para o irmão. Luke assentiu encorajadoramente. Nós estávamos a pensar... A voz de Landon era suave. Podemos chamar-lhe pai? O mundo de Ethan parou. Ele olhou para Amara. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas estava a sorrir. Voltou a olhar para Landon. Queres chamar-me pai? Se estiver tudo bem. Sim, disse Ethan. A voz falhou. Sim, está mais do que bem. A sério? A sério. Luke saltou eufórico. Sim, agora temos um pai. Landon sorriu. Um sorriso verdadeiro e completo. Olá, pai. Ethan puxou os dois para um abraço. Segurou-os com força e deixou as lágrimas caírem. Olá, meninos, sussurrou. Amara aproximou-se e pôs a mão no ombro dele. Ele olhou para ela. Obrigada, disse. Pelo quê? Por me dares esta oportunidade, por me deixares ser o pai deles, por tudo. Ela inclinou-se e beijou-lhe o topo da cabeça. Mereceste. Algumas semanas depois, organizaram um pequeno brunch no apartamento de Amara. Mark veio, e Jessa, e Maya, e a Dona Graça do andar de baixo, que tinha deixado de ser desconfiada e começara a trazer bolachas. O apartamento estava cheio e barulhento. Os meninos corriam a mostrar os seus desenhos a toda a gente. Amara fez panquecas e ovos. Ethan serviu o café. Era caótico, lindo, perfeito. Isto é bom, disse Mark a Ethan. Pareces feliz. Estou. Diferente de antes. Sim, um bom diferente. O melhor diferente. Mark tocou o caneca de café na de Ethan. Tenho orgulho em ti, meu. Mais tarde, depois de todos partirem, arrumaram juntos. Os meninos estavam a ver um filme no quarto deles. As suas vozes chegavam pelo corredor. Correu bem, disse Amara. Sim. A Dona Graça ofereceu-se para tomar conta dos miúdos no próximo fim de semana. A sério? Sim, disse que devíamos ter uma noite a dois. Ethan olhou para ela. Uma noite a dois? As faces de Amara coraram. Se quiseres. Estás a convidar-me para um encontro? Talvez. Ele sorriu. Então sim. Absolutamente sim. Ela riu. Está bem, sábado à noite, 7 horas. É um encontro. Terminaram de arrumar. O sol estava a pôr-se lá fora. Uma luz dourada enchia o apartamento. Ethan puxou Amara para perto. Ela descansou a cabeça no peito dele. Estou assustada, sussurrou ela. De quê? De acordar. E isto ser tudo um sonho. Não é um sonho. Como sabes? Porque estou aqui. E não vou a lado nenhum. Ela inclinou a cabeça para cima. Ele olhou para ela. E então beijou-a. Foi suave, gentil, cheio de tudo o que tinham perdido e reencontrado. Quando se afastaram, ela sorriu. Tinha saudades disso. Eu também. Não pares, está bem? Nunca. Chegou a noite de sábado. A Dona Graça apareceu às 6:30 com um saco de atividades para os meninos. Vocês os dois aproveitem o tempo, disse ela. Nós ficamos muito bem. Os meninos abraçaram Amara e Ethan em despedida. Divirtam-se, mamã, disse Luke. Portem-se bem com a Dona Graça. Portamo-nos. Ethan levou-os de carro a um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Não era sofisticado, mas era tranquilo e íntimo. Sentaram-se um de frente para o outro. Velas tremeluziam na mesa. Estou nervosa, Amara admitiu. Por quê? Não vou a um encontro há 4 anos. Eu também não. A sério? Estava demasiado ocupado a construir o negócio e depois estava demasiado ocupado a pensar em ti. Ela sorriu. Que querido. É verdade. Pediram vinho, massa, salada. Falaram sobre tudo. O seu passado, o seu presente, as suas esperanças para o futuro. O que queres? Perguntou Amara. Tipo, a longo prazo. Conosco? Sim. Ethan esticou-se pela mesa e pegou na mão dela. Quero tudo. Casamento, mais filhos, se quiseres. Uma casa com quintal, jantares de família, histórias para adormecer, tudo. Isso é muito. Demasiado. Não. Ela apertou a mão dele. É perfeito.
E tu, o que queres? Sinceramente, só quero estabilidade. Quero que os meninos se sintam seguros. Quero chegar a casa no fim do dia e saber que vais estar lá. Eu estarei. E quero parar de ter medo. De quê? De perder isto. De tudo se desfazer. Não vai. Tu não sabes. Sim, sei. Porque estou a escolher isto. Todos os dias. Estou a escolher-te a ti e aos meninos. Nada é mais importante do que isso. Lágrimas encheram os olhos dela. Tu falas mesmo a sério. Com tudo o que tenho. Ela inclinou-se pela mesa e beijou-o. Amo-te. Eu também te amo. Terminaram o jantar. Caminharam pelo centro da cidade, de mãos dadas sob os candeeiros de rua. Isto foi bom, disse Amara. Sim, devíamos fazer mais vezes. A Dona Graça vai adorar isso. Ethan riu. Ela adotou-nos, não foi? Completamente. Foram buscar os meninos às 9. A Dona Graça relatou que tinham sido uns anjos. Os meninos estavam meio adormecidos no sofá. Ethan levou Landon para a cama. Amara levou Luke. Deitaram-nos juntos. Boa noite, pai, murmurou Landon. Boa noite, filho. Amo-te. Também te amo. Ethan estava na soleira da porta com Amara. Observavam os seus meninos a dormir. Conseguimos, disse ela. Sim, conseguimos. Achas que eles se vão lembrar de todas as partes difíceis? Talvez, mas acho que se vão lembrar mais das partes boas. Espero que sim. Ethan puxou-a para perto. Sabes o que eu penso? O quê? Penso que eles se vão lembrar de que os amávamos e de que escolhemos ser uma família. Tudo o resto são apenas detalhes. Amara sorriu. Tens razão. Foram para o quarto deles, para a casa deles, para a vida deles juntos. Não tinha sido fácil. O caminho até ali tinha sido longo, doloroso e cheio de erros. Mas tinham conseguido. E todos os dias continuariam a escolher-se um ao outro. Todos os dias. Porque isso era o amor. Não um momento, não um sentimento, mas uma escolha, feita repetidamente. E eles continuariam a fazê-la, juntos.